Muito boa tarde, sétima séries. Nossa aula de hoje, nós trataremos de um gênero novo, é um gênero bastante simples, só que ele está diretamente ligado à nossa atividade de hoje, porque na semana passada nós falamos sobre o gênero infográficos e hoje nossa atividade consiste em um resumo de alguns destes infográficos, então por isso nós trataremos desse gênero textual tão importante que vocês provavelmente já devem ter visto, que é o gênero resumo. Esse gênero que é bastante simples, bastante dinâmico e muito útil, muito útil mesmo. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse gênero, seu conceito, suas características e como produzi-lo com efetividade e organização. A palavra resumir, antes de mais nada, o que ela significa, tá? Guarde na cabecinha. Abreviar, sintetizar, condensar, reduzir. Então, eu acredito que agora você já deva estar gostando bastante do resumo, né? Porque geralmente vocês não gostam de copiar muito. Então, o resumo, ele é o quê? Ele é abreviar, ele é sintetizar, condensar e reduzir. Ou seja, tudo, né, as quatro definições de resumo podem ser entendidas como coisas que são breves. Afinal, né, abreviar, sintetizar, condensar e reduzir é tornar algo que é grande em algo pequeno, em algo, né, que seja condensado. Então, esse é o conceito, né, é o significado da palavra resumo. No nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com resumos, né, de diversas formas, principalmente quando nós estamos na escola, né, o livro tem resumo, a capa do livro, principalmente quando você pega livros na biblioteca para leitura, você vai ver que todo livro traz um resumo da história. Por quê? Porque através do resumo, né, é que você desperta o interesse do do leitor para a leitura daquele texto em questão. Então, você tem lá um livro grande, você pega o livro, lê o resumo te interessa, você vai fazer o quê? Né? Vai querer ler a história completa, não é? Então, o resumo ele faz parte da nossa vida acadêmica e você vai utilizá-lo tanto na escola, quanto na universidade, quanto nos seus estudos diários de casa. Já adianto logo que resumir é uma útil forma de aprendizado, tá? O resumo, então, obviamente, ele é um texto, tá? Não se esqueça, o resumo ele é um texto, por mais breve que seja, tá? Ele é um texto e ele expõe as ideias essenciais de um outro texto de uma forma abreviada. Então, o que o resumo é? Ele é um texto, né? Só que ele é um texto que expõe, né, as ideias essenciais de forma abreviada. Traduzindo, o resumo é um texto pequeno que aborda as ideias essenciais do texto que você fez a leitura, né, do texto maior. Ok? Então ele até conclui aqui. Resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Resumir não é só copiar partes importantes do texto. Resumir é expor, é ler o texto, compreender a ideia do autor, né? As ideias como está aqui, ó, essenciais, e então, de forma abreviada, você explicar quais são as ideias do autor sobre aquele texto, só que de forma, ó, abreviada. Nada grande, nada extenso, tá? Uma coisa bem sucinta, bem abreviada mesmo. Como o próprio nome, né, do gênero já pede, resumo. A tarefa de resumir, né, pode ser dividida em duas fases, tá? A preparação e a elaboração, tá? Então, o que você vai fazer, né? Você pode tomar como sugestão isso aqui. Na fase da preparação, você vai seguir as seguintes etapas. Ler, porque é importante você ler e reler, e ler atentamente. Por quê? Porque você tem que compreender a ideia central daquele texto, sobre o que ele está falando, de que forma que ele está falando e o que ele está defendendo. E principalmente, palavras que não se sabe, procure no dicionário a tradução delas para que você consiga desenvolver e compreender o texto bem, ok? Então essa é a primeira etapa. A primeira etapa
ler. Ainda, sublinhar, tá? As ideias principais. Então, você está lendo o resumo, é muito importante, né, que você sublinhe ou marque, enfim, destaque as ideias principais, tá? Para que depois que você faça esse processo, você possa fazer o que com essas ideias? Organizar para produzir o seu resumo, ou seja, produzir o seu texto, tá? Lembrando que qualquer texto pode ser resumido, tá? Independente de qual seja a área de aplicação dele, todo texto pode ser resumido para melhor compreensão do leitor, obviamente. Continuando aqui, então, é sempre legal, é sempre recomendável que você procure ler o texto mais de uma vez, tá? Eu sempre falo, é importante ler, reler e ler mais uma vez. Por que isso, professor? Porque se você ler só uma vez, você não consegue de forma efetiva compreender o texto de uma maneira geral, tá? É muito complicado. Então, o ideal é ler, reler e ler de novo, tá? Adquirir o hábito de leitura. Na elaboração de um resumo, nós temos algumas coisas que você não deve fazer, tá? Por exemplo, acrescentar informação, né? Você acha que não pode, tá? O autor escreveu o texto, o autor deu as informações, então você tem que citar as informações do texto. Você não pode procurar informações alheias e colocar lá. Segundo, fazer comentários pessoais. Não é uma resenha crítica, você não está ali para criticar, você está ali apenas para resumir aquele texto, ok? Terceiro, usar discurso direto, tá? Mais à frente nós vamos ter uma aula em que nós falaremos sobre discurso direto e indireto, e aí vocês vão compreender melhor, tá? E copiar textualmente o que sublinhaste, ou seja, você ficar só copiando as melhores partes do texto, achando que está resumindo, sem expor a ideia do autor. Lembrando que resumir não é só copiar partes importantes. Pode, mas como eu disse anteriormente, é compreender e expor. E, mais uma vez, não te esqueças de reler o que você escreveu, para você ali consertar a ortografia, a pontuação, enfim, todos os detalhes de um texto. Eu sempre falo para vocês, é muito, muito importante uma letra legal, uma limpeza e clareza do texto, respeitando as margens sempre, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e a nossa atividade de hoje é baseada nessa perspectiva que nós vimos. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Então é isso e até a próxima.